Diferentes formas geométricas em cores fortes se movem. Cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, ondas coloridas. Olá, está no ar o programa especial. A arte deixa nossa vida mais leve, com mais cor. Hoje vamos conhecer pessoas com paralisia cerebral que se expressam através da arte. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. Nesta edição do programa especial, o documentário de Daniel Gonçalves, a arte de Vitor Pereira e o livro de Fábio Fernandes. Daniel Gonçalves é jornalista e diretor de documentário. O último trabalho de Daniel se chama Como Seria? E faz uma análise de como teria sido a vida dele se não tivesse paralisia cerebral. Daniel sentado a uma mesa em frente a um computador. Ele utiliza o mouse e o teclado. Meu nome é Daniel Gonçalves, eu tenho 31 anos, sou documentarista e tenho uma paralisia cerebral. Eu ainda na faculdade de jornalismo, em 2006 talvez, eu entrei para um estágio na TV PUC como editor. Filmar para mim era difícil, ainda é, né? Enfim, pela paralisia. E eu achava que ser repórter também não tinha nada a ver. E entrei, me candidatei à vaga de editor, passei. Depois da TV PUC, eu trabalhei 7 meses com jornalismo diário em uma emissora aqui do Rio. Depois desse estágio, eu fiz o curso de montagem da Darcy Ribeiro, ainda em paralelo com a PUC. E ali eu acho que eu vi muita coisa que eu não conhecia, né? De cinema, de montagem, uma coisa mais teórica. E que influenciou diretamente no meu primeiro filme, que foi a minha monografia, meu projeto de conclusão da PUC, um filme sobre raves. Mas um filme em que eu me coloquei, em que eu contei a minha experiência dentro das festas. Eu dirigi, fiz roteiro e montei. Eu fiz uma pós-graduação em documentário e aí eu já começava a definir o que eu queria ser de fato, o que eu queria fazer, né, que é trabalhar com documentário. E o meu segundo filme foi o meu projeto de conclusão de curso dessa pós, um documentário que se chama Luz Guia, e que nele eu acompanhei a confecção de um presépio pelos alunos da oficina de cerâmica do Instituto Benjamin Constant. Então esse filme tem 12 minutos e ele foi exibido na Suíça, no México e aqui no Rio. Daniel sorri e utiliza o computador. Homem ao lado aponta para a tela. Meu nome é Paulo Maurício, eu sou jornalista. Eu conheci o Daniel na faculdade ainda, eu já estava trabalhando na TV PUC, na TV universitária. Quando ele entrou, eu trabalhava como cinegrafista e ele era editor. Então eu lidava diretamente com ele, diariamente com ele. E eu sempre fui um cara muito sarcástico, e eu não deixava ele de fora do sarcasmo, e eu acho que foi isso que me aproximou um pouco dele, porque ele se sentiu incluído, diretamente incluído no grupo, assim. Então, a partir de lá, a gente trabalhou junto em outras emissoras, quando a gente saiu da faculdade. E mesmo depois que eu saí da emissora, das duas que a gente trabalhou junto, a gente continuou fazendo trabalhos esporádicos. E aí, em 2012, a gente decidiu oficializar a parceria, abrir a produtora e tentar esse caminho mais tortuoso. Aqui na produtora, cada um comanda o seu projeto, entendeu? Se o projeto é do Daniel, obviamente ele vai dirigir, provavelmente ele vai produzir também. E assim sendo para os dois sócios, eu ou o Fabrício. A gente vai de acordo com de quem é a ideia. Se a ideia for dele, ele toma a frente e ele lidera. Se a ideia for minha, eu lidero e ele me ajuda. Numa conversa com o Paulo, ele me perguntou se eu já tinha imaginado a minha vida sem a paralisia cerebral. E aí eu parei para pensar e escrevi um texto. E transformei aquele texto em um curta que eu chamei de Como Seria, e que nele eu imagino como seria a minha vida sem
sem a paralisia cerebral que afeta a minha coordenação motora. E aí o filme foi construído a partir de algumas imagens de arquivo minhas que eu tinha na mão. Hora eu apareço em on, hora eu apareço em off. Filmamos algumas coisas. E imagem de arquivo quando criança e outras um pouco mais recentes. Cenas do filme. Daniel na fisioterapia, agachado com as duas mãos sobre um tapete verde. A perna direita dobrada à frente, próxima às mãos. Em seguida, ele pula em uma cama elástica. Eu não saberia como é bom fazer um determinado movimento pela primeira vez. Daniel caminha um corredor externo em direção a uma mulher que fala do portão. Ele veste um colete e joelheiras com elásticos presos ao tênis. Fechou com chave de ouro. Eu tô muito feliz. Eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse que algum dia na minha vida eu não desejei não ter a paralisia. Lógico que isso já aconteceu. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia eu sou super bem resolvido, eu faço tudo que eu quero, eu moro sozinho, então... Então eu acho que o filme serviu muito para dizer para as pessoas que é possível, sabe? Que eu não preciso ser outra pessoa para eu ter uma vida igual a de qualquer um. Eu não preciso não ter a paralisia para fazer as coisas que eu faço. E o que de fato me surpreendeu no filme foi o que ele fez. Foi ele ter 27 mil visualizações no YouTube. Foi ele ter me trazido muita coisa legal. Muita gente se aproximou de mim, muita gente acho que se inspirou no que eu disse. Isso que eu acho que é o mais rico. E que eu de fato não esperava que tivesse esse impacto todo. E isso me deixa muito feliz. Me dá força e certeza de que o caminho é esse. Correria, eu saltaria, eu subiria em árvores, eu faria um monte de coisa que toda criança faz. E aí, para quem quiser ver o filme na íntegra, é só procurar no YouTube, botar o nome do filme, como seria, mais o meu nome, Daniel Gonçalves. Ele vai ser o primeiro link que vai aparecer. Daniel sentado em frente ao computador. Vitor Pereira pinta com os pés desde os 8 anos. Ele faz parte da Associação de Pintores com a Boca e com os Pés. Vitor caminha ao lado de uma mulher. Eles andam por um caminho arborizado. Entrevista em um parque. Eu me chamo Vitor Pereira Santos. Faço arte com sério. E por isso me tornei um artista plástico. Eu me chamo Eliette Pereira Santos, sou mãe do Vitor Pereira Santos, que é artista plástico. Ele é PC e o PC coreodistonia, que é a impossibilidade de coordenação dos membros superiores, sendo que ele, como ele não tem facilidade de coordenar os membros superiores, ele faz tudo com os pés. Tudo dele foi feito com o pé desde o início, desde brincar, desde pequeno. Ele não foi ensinado a trabalhar com os pés, ele desenvolveu a habilidade do tato com os pés por causa da dificuldade que ele tinha de coordenar os braços, da impossibilidade de coordenar os braços. Então ele foi fazendo tudo com o pé. Então brincava, tudo que ele pegava era com os pés. Ele começou a desenhar na escola. Aí todo mundo foi percebendo, colega, professores e tudo, que ele tinha uma habilidade muito grande em desenhos. Só que a gente levava tudo na brincadeira, como diversão, como um hobby mesmo. E aí foi desenvolvendo. Quando ele viu, a coisa foi tomando uma proporção tão grande
O desenho foi ficando na vida dele de uma maneira tão grande que ele não tinha mais como fugir da realidade de artista plástico. Vitor sentado em um banco. Eliette se agacha e coloca um estojo azul ao lado de uma tela branca em cima de um pano preto estendido no chão. Vitor tira os tênis e as meias e pinta os pés utilizando uma tinta verde. Ficamos um ano indo para o Sara, ele tendo aula com 2 professoras de artes, preparando as telas que era para mandar para avaliação na associação lá na Suíça. Ele concluiu o número de quadros para mandar para avaliação na Associação Pintores de Bocas e Pés na Suíça. Então, a gente esperou um tempo até mandar ele dizer que tinha sido avaliado e tinha sido aprovado. Essa foi uma grande conquista, porque a associação ela dá um suporte muito bom para o aluno de lá, porque eles podem trabalhar. Eles dão uma bolsa que ajuda a comprar os materiais, ajuda eles a se locomover, a buscar os interesses dele, né? É uma base para ajudar. Sentado no banco, Vitor pinta a tela com os pés. Eliette chega e senta ao lado dele. Ela segura um livro aberto. Eu encontrei uma maneira de trabalhar, de conseguir minha própria renda como artista plástico. A arte, para mim, ela funciona como um momento de distração, de diversão, de animação, de criação e de produção. Isso me motiva a ser uma pessoa mais independente, mais alegre. Vitor continua pintando ao lado da mãe. Eu quero dizer para aquelas pessoas que têm alguma deficiência, alguma limitação física, que independente de ela ter alguma deficiência, que elas podem ir passear, podem namorar, podem fazer arte, podem ir no cinema, podem ir em qualquer lugar, como qualquer ser humano. Aqui, e não deixa de fazer o que você gosta, por causa de ninguém, que os outros vão ficar olhando, falando, comentando coisas feias sobre você, porque o tempo de vida da gente é curto. E que a gente não aproveita com sabedoria, ele acaba, ele passa voando. Então, vamos aproveitar a vida, minha gente. Vitor assina a tela com tinta vermelha. Tem um e-mail do Vitor que é victorliber@gmail.com e tem o Face que é Arte Pensante, com os 2 T's mudos, Arte Pensante. E já entra no Face e vê as obras dele, vê ele trabalhando e vê algumas coisas que ele faz. Vitor termina a assinatura na tela. No próximo bloco, conheça o escritor Fábio Fernandes. Até já! Estamos apresentando programa especial. Voltamos a apresentar programa especial. Fábio Fernandes é jornalista e escreveu o livro infanto-juvenil Bim, um menino diferente. O livro fala sobre a inclusão de crianças com deficiência. Fábio caminha por um corredor. Mulher atrás dele o segura pelas costas, dando apoio. Entrevista em uma área externa. Meu nome é Geni Fernandes da Silva, sou mãe do Fábio Fernandes da Silva. A paralisia dele só atingiu muito a coordenação motora. Nada de dificuldade de aprender, nada. Somente a coordenação motora.
Ele nasceu, ficou 3 meses internado, veio para casa, começou a fazer fisioterapia, fez muita fisioterapia até os 18 anos, estudou, e ele sempre com vontade de ir além do que ele sabia. Então a gente falou, não, pô, vamos correr atrás, vamos. A escola era complicado para ele escrever com o pé, achava que tinha que fazer com a mão, e como a coordenação dele não dava, aí nós começamos a copiar em casa, ele com o pé, copiando as letras no chão, levando para a escola e mostrando na escola. Aí a escola viu que ele tinha como passar, estudar, passar de ano, e aí a escola resolveu ajudar também a gente. E a gente foi para lá e fiquei na sala junto com ele o tempo todo, porque o professor não entendia o que ele falava. Elas perguntavam para mim, eu respondia para elas. Mesmo com pouca leitura, que eu não tinha, né? Mas eu achava que eu tinha que ajudar ele, porque era a única pessoa que tinha para estar ajudando ele. Ficava na escola direto com ele até a hora que ele saía. Geni continua ajudando Fábio a andar pelo corredor. Segunda série, já no segundo grau, ele ganhou um computador. A escola doou um computador para ele e ele trouxe para casa. E em casa eu procurei gente para ensinar, mas as pessoas acharam que era difícil por causa de escrever com o pé. Nenhuma das lugares que eu levava para ele fazer o curso, o pessoal achava que não ia botar computador no chão para ele. E eu falei, não, então vamos, você é inteligente, você conhece tudo, vamos lá. Aí o rapaz montou o computador em casa, a gente procura fazer aquela adaptação para ele, e ele aprendeu, sozinho. A mesma coisa foi a faculdade. Falei, meu filho, a gente não tem condição de pagar a faculdade para você. Ele falou, mãe, eu vou conseguir. E começou a escrever para as pessoas. Foi aonde ele ganhou o curso, né? Eu acho que o jornalismo para o Fábio, desde pequenininho, já estava na veia. Porque ele sempre, quando a gente tirava foto dele, ele gostava de tirar foto com caderno, com alguma coisa que chamasse atenção. Então, quando ele começou a se entender mais por gente maior, ele começou a falar que ele gostava. E a gente deu conselho a ele para fazer outra coisa, que às vezes seria mais fácil por causa da comunicação, e ele falou que não, que ele queria fazer jornalismo. E a gente falou, você quer fazer, vamos fazer. Eu fiquei na faculdade, na sala junto com ele, não sabia nada do que ele fazia, mas na hora de conversar com o professor, eu tentava falar com eles o que ele queria falar. Fez a faculdade de jornalismo toda durante 5 anos, e aí ele formou. Hoje ele é funcionário público da prefeitura. Quarto, Fábio sentado em frente a um computador. Ele utiliza o teclado com os pés. Ao lado, sentado na cama, um homem observa. Eu sou o Jairo Santos, sou ator, diretor, e conheci o Fábio em 98, através de um amigo meu que fazia parte do meu grupo de teatro. Nós estávamos fazendo um trabalho, um espetáculo, e ele me chegou com uma esquete de uns 10 minutinhos, falando sobre a história de uma pessoa especial. Aí ele falou comigo que um amigo dele estava precisando que montasse. Eu li o texto, gostei, falei, pô, quero conhecer esse rapaz, porque nós vamos montar esse texto. Chamava O Menino que Falava com os Pés. Era numa sexta-feira, a apresentação era numa segunda. Então eu conheci o Fábio num sábado, fiquei surpreso ao vê-lo, né, por todas as dificuldades, todas as limitações dele. Mas o texto era encantador e a gente começou a fazer um trabalho. Nos reuníamos o grupo, fizemos uma leitura, ensaiamos no sábado, à tarde, no domingo, e na segunda apresentamos. Um texto de 10 minutos. Depois sentamos para conversar, difícil, porque eu não conseguia entendê-lo, mas aí a dona Geni me explicou como trabalhar com ele através do computador. E a gente começou a fazer um trabalho junto de texto, que aquele trabalhozinho de 10 minutos poderia muito bem transformar um espetáculo de 1 hora. E aí começamos a trabalhar algumas ideias, conversando com ele, fazendo um trabalho de alguns exercícios para a gente criar que aquela história cada vez aumentasse um pouco mais. Nós trabalhamos com ele de 98 até 2004 e nós viajamos em vários lugares, fizemos várias apresentações. Depois desse espetáculo, O Menino que Falava com os Pés, o Fábio sentiu a necessidade de continuar falando um pouco mais e surgiu a ideia de escrever o BIM.
Ele queria fazer um livro, né, e até num formato diferente, um formato de quadrinho. Ele falava, não quero apenas um livro que a criança sente e leia, não. Quero que ela visualize como se fosse um gibizinho fazendo a história. Fala sobre o cotidiano dele dentro de uma escola. O Fábio ele pensou muito nessa questão da inclusão. Então, o BIM ele acaba entrando numa escola onde tem várias crianças que não têm deficiência. Então, essas crianças veem no BIM um personagem diferente. E aí começa a criar uma relação. Claro que tem uns que vão se aproximar mais do BIM e tem aqueles que vão ser o do contra. Mas o BIM ele vai cada vez mais conquistando todos dentro da escola. Fábio digita com os pés. Na tela, o texto lido por voz humana. Meu nome é Fábio Fernandes. Tenho paralisia cerebral. Sou jornalista e escritor. Sou autor do livro BIM, Um Menino Diferente, que busca trazer a mensagem da inclusão para o público infantil. A ideia do BIM é criar uma empatia do público infantil com o tema da inclusão. Por isso a gente criou o BIM, que é um garoto de 11 anos que tem paralisia cerebral, mas que tem um modo otimista de ver a vida. Eu quis dar ao BIM a alegria que a criança traz naturalmente. O BIM é, antes de tudo, uma criança feliz, como eu fui. O livro foi lançado em meados de 2014, e a recepção tem sido muito boa. Todo mundo que está lendo o livro está gostando. Fábio movimenta os pés no chão, formando palavras. Ao lado, Jairo observa e lê. Leitura é um, é uma, é um, é um passo para uma sociedade, uma sociedade melhor. Fábio continua digitando com os pés. Em cima da bancada, o livro BIM, com o desenho de um menino cadeirante na capa. Muito orgulho de ter um filho escritor igual o Fábio. O que eu espero pro Fábio, cara, eu espero muito, muito mais. Porque eu acredito que ele vai ser uma pessoa muito, muito... Ele quer fazer faculdade agora de pedagogia. E a ideia dele é dar aula às pessoas, uma sala com bastante aluno, dar aula para as pessoas saberem o que uma pessoa com deficiência pode fazer. Então, eu espero do Fábio muito mais coisa. Muito mesmo. No quarto, Fábio continua digitando. Geni, sentada ao lado, folheia o livro BIM. Dica: Prédio da Cidade das Artes em concreto. Saguão do prédio. Como Cidade das Artes, a gente entende a arte como uma linguagem universal. Então a gente precisa dar acesso realmente a todas as pessoas, a todos os públicos. Então, oferecendo esses recursos de acessibilidade, e isso enriquece a casa. Enriquece porque a gente tem mais público, a gente tem mais opiniões. Inclusive, a gente já recebeu alguns espetáculos também com cadeirantes, artistas, acrobatas, fazendo acrobacias e danças aqui na própria grande sala. Interior do prédio da Cidade das Artes. Parapeito de segundo andar. No térreo, pilastras, escadas e espelho d'água. Toda acessibilidade ela é feita sem obstáculos, sem desníveis, com os corredores largos. Os banheiros contam com barras de apoio, pias apropriadas para os cadeirantes, as portas com a abertura correta. Uma das salas de espetáculo à meia luz. Poltronas vermelhas em frente ao palco. Espaço para cadeirantes com barras de apoio. Eu acredito que muita das coisas que a gente consegue levar para a sociedade em outros lugares, ela começa nas artes. Os artistas, os complexos culturais, assim, eles têm como papel também na sociedade de ser pioneiro. Então, a gente tem que oferecer essa pluralidade, essa universalidade. Nós temos uma equipe de receptivos, são 17 pessoas que receberam treinamento da brigada aqui da casa. Então a gente tem condições aqui de atender os cadeirantes, de atender, inclusive tem um monitor que ele domina a língua brasileira de sinais, Libras. Qualquer outra pessoa com algum tipo de deficiência vai poder ter
a gente mantém as equipes assim nos postos espalhados, sempre a postos. Quem quiser conhecer mais sobre a Cidade das Artes, é só entrar no site www.cidadedasartes.org. O telefone é 0 operadora 21 3325 0102. E o programa especial de hoje fica por aqui. E você, gosta de se expressar através de algum tipo de arte? Conta pra gente. Nós queremos muito saber o que você pensa, o que você faz. Entre em contato com a gente através da nossa página no Facebook ou do nosso site, programaespecial.com.br. Eu espero você aqui de novo na semana que vem. Um grande beijo, até lá. Tchau! Os créditos do programa especial desta semana você encontra em nosso site